A Juventus é um dos maiores clubes do mundo, com uma história invejável. Porém, como todo clube, a velha senhora já passou por anos muito difíceis, chegando até a ser rebaixada no episódio conhecido como Calciopoli. Começamos pelo ano de 2006. A Juventus era rebaixada para a Série B do campeonato italiano, começando com menos 30 pontos, que depois seriam reduzidos para menos 9. Eis que começa uma debandada de grandes jogadores. Nomes como Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Zambrotta, Cannavaro e Thuram deixaram o clube. Mais tarde naquele ano, a velha senhora contrata um dos piores defensores que vestiriam sua camisa, Jean-Alain Bousong, que marcaria seu último gol pela Juve contra a rival Internazionale. Indo para o ano seguinte, em 2007, a Juventus foi campeã da Série B e estava de volta à Série A. Deschamps pediu a contratação de Ribéry e Luca Toni, mas acabou recebendo Iaquinta e Thiago, o que culminaria em seu pedido de demissão. Claudio Ranieri foi contratado como novo treinador, substituindo Didier Deschamps. Ranieri era considerado alguém que nunca havia ganho nada e Mourinho chegou a chamá-lo de perdedor. A Juventus contrataria a dupla Jorge Andrade e Almirón naquele verão. Andrade sofreria com uma fratura na patela 2 vezes em 2 temporadas e faria 3 cirurgias no joelho esquerdo em menos de um ano. Sérgio Almirón jogaria 9 partidas em 5 meses e seria emprestado em janeiro seguinte. Ele nunca mais jogaria pela Juventus. As lendas Del Piero, Buffon, Trezeguet, Nedved e Mauro Camoranesi levaram a Juve ao 3º lugar e a qualificação para a Liga dos Campeões, finalizando uma temporada decente. A Juventus estava acertada com Xabi Alonso no verão de 2008, mas Ranieri, por algum motivo, preferiu Christian Poulsen ao invés dele. Enquanto isso, Jonathan Zebina era suspenso por 3 partidas depois de dar um tapa em um cinegrafista que o insultou. Na Liga dos Campeões, a Juventus derrotou o Real Madrid 2 vezes graças ao grande talento de Alessandro Del Piero, mas não conseguiu vencer o Bate Borisov, do mesmo grupo. Os torcedores da Juventus nunca esquecerão as manchetes daquele dia. Os diretores da Juventus decidiram vender Thiago para o Everton naquela temporada, mas ele se recusou a sair, trancando o presidente da Juventus, na época Giovanni Coboli Glig, em um banheiro. Del Piero foi quem escutou o presidente batendo na porta e o salvou. Durante uma derrota por 2-1 para o Palermo, Braga perdeu um dente. Diz a lenda que ele ainda está procurando aquele dente em Turim. A Juventus não conseguiu vencer um único jogo em 7 jogos consecutivos. Isso significaria o fim para Ranieri. Ciro Ferrara, uma lenda do clube, foi contratado como novo técnico. Adentramos então o ano de 2009. As coisas pareciam boas em 2009. A Juve contratou Diego e Felipe Melo por um valor combinado de 50 milhões de euros e se tornaria uma das candidatas ao título. Também contratou os vencedores da Copa do Mundo de 2006, Fábio Grosso e Fábio Cannavaro, talvez por nostalgia. Precisando apenas de um empate para se qualificar, a Juventus perdeu de 4-1 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, com direito ao goleiro Butt marcando de pênalti em cima de Buffon. A Juve perdeu para times como Bari, Catania e Chievo nas semanas seguintes. Ferrara foi demitido e Zaccheroni o substituiria. O momento mais sombrio viria na Liga Europa. A velha senhora perdeu para o Fulham da Inglaterra por 4-1 e foi eliminada. Bob Zamora destruiu a Juventus. Com Buffon e Menninger machucados, Chiellini de 40 anos era o titular e Cannavaro de 36 anos foi expulso com 26 minutos de jogo. Ali os torcedores tiveram certeza do delicado momento. Logo após o vexame, a Juventus vencia o Siena em casa por 3-0. Logo depois, o Siena empataria a partida em 3-3. O Cagliari também venceria a Juventus logo em seguida. A temporada 2009-2010 foi resumida na partida final contra o Milan, em que a Juventus perdeu por 3-0. A Juve terminaria em 7º lugar com saldo negativo de gols. O treinador foi demitido, o diretor foi demitido e até mesmo o presidente foi demitido. Em junho de 2010 começaria uma nova era. Andrea Agnelli torna-se o presidente e traz consigo Giuseppe Marotta como CEO e Fábio Paratici como diretor esportivo. Marotta e Paratici tiveram grande sucesso e Luigi Del Neri da Sampdoria também seria contratado. Agnelli os contratou para levar a Juventus de volta ao topo. Um fato engraçado é que Del Neri sucedeu Mourinho no Porto. O fato dele ter dito à equipe que venceu a Liga dos Campeões para esquecer tudo o que eles haviam aprendido e assistirem o time do Chievo, treinado por ele. Del Neri foi demitido do Porto e da Empoli antes mesmo de treiná-los por um jogo. Com certeza ele era o cara que levaria a Juventus de volta ao topo. Então a Juventus contratou Milos Krasic, o novo Pavel Nedved, única e exclusivamente
inútil por causa do cabelo. Outra contratação cara foi a de Jorge Martínez, do Catania. Ele ficou machucado por toda a sua passagem pela velha senhora. Depois de todas essas mudanças, os torcedores da Juve ficaram animados para a nova temporada, até que ela começou com uma derrota para o recém-promovido Bari. Enquanto isso, na Liga Europa, a Juventus empatava em 3-3 com o Lech Poznan, quando Ruud Neves fez um hat-trick. Depois de empatar o jogo de volta contra o mesmo time, a Juventus foi eliminada da Liga Europa com 6 pontos provindo de 6 empates. Aquele ano terminou com um empate em 1-1 contra o Kiev. O primeiro jogo do ano de 2011 foi talvez o pior. Quagliarella rompeu o ligamento cruzado anterior, Felipe Melo foi expulso e o Parma derrotou a Juventus por 4-1, com Giovinco, a formiga atômica, marcando 2 gols. Semanas depois, o Napoli venceu os bianconeres por 3-0 com um hat-trick de Cavani. A Juve teve Luca Toni e Amauri no ataque, talvez o ataque mais lento da história do clube. A mídia italiana então questionou Del Neri após a eliminação da Liga dos Campeões. Del Neri disse que não era um problema, a Juventus não vai vencer a Liga dos Campeões todo ano. Enquanto isso, Trezeguet era preso por dar falsas informações. A polícia o parou em uma blitz e ele estava totalmente bêbado. Ao ter seu nome perguntado, disse que se chamava Del Piero. Logo em seguida, disse que seu nome era Iaquinta. Luigi Del Neri foi demitido após o término da temporada. Antônio Conte foi contratado em 31 de maio de 2011, efetivamente encerrando os tempos obscuros na história da Juventus. O clube então venceria 9 campeonatos italianos consecutivos, 4 Copa Itália e 3 Supercopas, além de ser vice-campeã da Liga dos Campeões em 2015 e 2017.